Tchanã! Olha eu aqui de novo. A paz do Senhor. A paz do Senhor para você. Como é que você tá aí? Tá bem? Eu espero que esteja. Mais uma vez aqui de volta no Instagram. Eu já estive aqui hoje de manhã às 7. Às 7 horas, todos os dias, eu tenho o devocional compartilhado no Instagram. Eu compartilho o meu devocional às 7 horas da manhã aqui nesse mesmo Instagram, prof.jaque2022. Eu estou compartilhando as palavras de Deus com as reflexões do pastor Carlito Paz. É um devocional e tanto tem me edificado poderosamente. Você que puder, uma hora aí que você tiver condições, dá uma passadinha no feed e veja os que tem. Se você não pode assistir ao vivo, assiste depois. É uma benção, tá? Já vou começando pedindo desculpa pela tosse, que a tosse tá insistente, tá demorando passar. Eu tive Covid e fiquei assim com a voz bem ruim. Já tem umas 3 aulas que eu tô com a voz assim bem complicada. A Áquila chegou, seja bem-vinda, Áquila, professora da escola dominical. Que Deus te abençoe, seja bem-vinda. Como eu tava dizendo, então eu ainda tô um pouco com a tossezinha assim, sabe? Aquela tosse chata que você começa a falar e fica... e aí dá aquela interferênciazinha. Mas eu não posso parar, né? Quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. E eu comecei com essa revista, compartilhando aqui as pré-aulas, sempre trazendo alguma coisa, alguma sugestão, uma sugestão de atividade, sugestão de música. Deixo os slides, quer dizer, os slides estão no grupo, né? Está lá no grupo dos professores, tá bom? Se você está me vendo aqui pela primeira vez, eu tenho um grupo no Telegram, que é um grupo exclusivo para os professores da Escola Bíblica Dominical, da classe que estuda esta revista, ó. Esta revista aqui é a revista As Parábolas de Jesus são vivas. Estamos na última aula, né, a última lição, e então eu tenho um grupo que estuda essa revista. Ela é de 13 e 14 anos, tá joia? Caso você se interesse em entrar no grupo, entre em contato comigo aqui no prof.jaque2022, eu te envio o link. O nosso grupo é bem exclusivo, é um grupo silencioso, que geralmente a gente compartilha alguma coisa, mas é pouca, não é muita coisa para não sobrecarregar aí os dispositivos, né? E é exclusivo dessa classe, é a classe vencedores, de 13 e 14 anos. A gente tem vários outros grupos aí, né, que são os grupos de todas as classes da escola dominical, inclusive às vezes até da Betel, né? E aí junta muito conteúdo, mas então a gente fez um grupo exclusivo só para esses professores, que aí então a gente tem exclusividade, né? Porque se você é professor de uma classe só, né? Dificilmente vai ser de mais de uma classe, então basta estar numa classe só. Mas eu tô em vários grupos também, que a gente vai agregando conhecimento, né? E hoje nós estamos encerrando a lição, a revista. A lição será a lição 13. As nossas revistas têm 13 lições, são 3 meses. Então, cada domingo é uma aula. E hoje a gente vai falar do amor do Pai por seus filhos. O amor do Pai por seus filhos. Já mandei lá no grupo do Telegram os slides, tá bom? Estão lá os slides. A música também eu já sugeri. Vou até deixar aqui rolar um pouquinho para você saber qual é. Aliás, vamos orar, né? Vamos orar pra gente começar.
Pai querido, neste momento te agradecemos por esta oportunidade de estar aqui para aprender mais e mais da tua palavra. Que o teu Espírito Santo possa ministrar em nosso coração esta palavra, que sejamos ensinados por ti e que a nossa transmissão de conhecimento seja efetiva, seja eficaz, que possa ficar guardada no coração do nosso adolescente. Abençoe a todos que estiverem assistindo, seja agora, seja depois, que a vida desta casa, desta família, desta casa, que a vida de todos sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá, porque eu tenho que aproveitar, senão na hora que eu começo a falar e começa a dar tosse, aí não pode nem terminar, né? Mas, vamos lá. Ó, a música é... Minha família com amor. Olha só, essa música é estratégica. No final eu vou falar por que ela é estratégica. É a Minha Família, de Régis Danese. Por incrível que pareça, na aula passada a gente também eu sugeri uma música de Régis Danese, né? Então o título da lição é O Amor do Pai por Seus Filhos. Peraí, calma aí, deixa eu achar aqui meus slides. A mensagem principal do nosso texto está em Lucas 15, versículo 20, que diz assim: Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. A leitura oficial aqui que embasa o nosso estudo está em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. É a chamada, né, parábola do filho pródigo. Quais são os nossos objetivos aqui? São explicar que cada personagem dessa história representa alguém, tem alguém que ele representa. Vamos destacar a importância do arrependimento e vamos reafirmar o imensurável amor de Deus. Esses são os nossos objetivos aqui. Inclusive aqui no Instagram eu tenho colocado o devocional dessa revista. Ele tá aqui assim, ó. Então, para cada dia a gente tem uma meditação, né? Tem um estudo, uma leitura que está relacionada ao estudo desse tema, né? Dessa aula. Então, hoje é quinta, né? Já foi aí a de domingo, a de segunda, de terça, quarta, já coloquei a de hoje. E ainda teremos a de sexta e sábado, tá bom? Aí eu sempre tô colocando agora aqui pra gente ir movimentando mais o assunto da Escola Bíblica Dominical, pra gente ficar aí mantendo o tema no ar, né? Eu quero ler a parábola, apesar de ser uma parábola bem conhecida. Eu tenho a Bíblia Linguagem de hoje, que eu acho muito boa, assim, é muito clara. Você tem, Aquila, a Bíblia Linguagem de hoje? Ela é uma linguagem assim muito boa, principalmente para a gente clarear bastante o texto para o nosso adolescente, que assim, até para a gente mesmo que vai ler, às vezes tem um texto assim meio complicado, a gente vai lá na leitura Linguagem de hoje, na tradução Linguagem de hoje, é uma bênção. Então eu vou ler, porque eu vou colocar, que ótimo que você tem. Eu vou colocar esse vídeo, essa gravação, eu vou colocar em outras plataformas, então eu vou ler, tá bom? Também alguém vai ver no YouTube, vai ver no Instagram,
Às vezes está assistindo e a gente recapitular a história assim, na hora é melhor, né? E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia, o mais moço disse ao pai... Acabou a música, mas vamos deixar. Certo dia, o mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Vamos prestar atenção nesse detalhe. E o pai repartiu o bem entre os 2. Quem pediu foi o filho. Qual foi o filho? O mais novo. Grarepo, seja bem-vinda, Lindevânia, tá aí? Deus abençoe. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo o que tinha. O rapaz já havia gastado tudo, quando houve uma grande fome naquele país e ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a fazenda a fim de tratar de porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores de meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome? Vou voltar para a casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço nem ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos trabalhadores seus. Perdi aqui. Morrendo de fome, pequei. Não mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então o pai saiu dali e voltou para... ele saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou e, com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. O bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou: o que está acontecendo? O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo, o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu para que ele entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito. Para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu.
Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria por este seu irmão, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. O filho ficou zangado porque o irmão mais velho, né? Ficou zangado porque o irmão mais novo tinha saído de casa, gastou tudo que tinha e voltou. E o pai estava fazendo aquela festa, né? Porque o filho tinha voltado. Bom, hoje, neste momento, a gente estuda a última aula, né? A última aula dessa revista. No domingo encerra essa lição. E para a glória de Deus a gente vai continuar com outras lições, continuar aprendendo mais da palavra do Senhor. Mas esta revista foi uma revista muito boa. Eu gostei muito, sabe? Parece que a gente tá estudando algo novo. Parece que a gente nunca tinha visto, nunca tinha ouvido muitas parábolas, né? E a gente aprendendo aqui de uma maneira, né? Com uma revista, né? Para adolescente. Para ver como que é tão boa a escola dominical, né? Porque a gente vai perceber que a gente estuda a mesma coisa, né? O mesmo texto, mas com profundidade diferente, com abordagem diferente. Para as criancinhas, já se contou essa história, né? Agora, para os nossos adolescentes, a gente vai recontar essa história com um foco. E a gente vai estudar novamente, depois, num outro momento, esta mesma história, mas com uma abordagem diferente. E cada dia mais a gente aprende, né? E a gente aprendeu muita coisa aí em muitas parábolas, né? Que são as comparações, são é como se a gente colocasse uma coisa ao lado da outra para a gente avaliar. E isso é o que faz uma parábola. E então, nós temos aqui Jesus contando uma história entre três que ele conta no mesmo momento. Então, esta é a última história, é a última parábola de 3 parábolas que Jesus estava contando sobre perdidos, achados e perdidos. Que na primeira parábola ele conta da ovelha perdida, na segunda ele conta da moeda perdida e nessa outra ele conta do filho perdido. Em todas estas parábolas tem alguém que vai atrás do perdido. No caso da ovelha, tem o pastor que vai atrás da ovelha que está perdida. No caso da moeda, tem a mulher que vai atrás da sua dracma perdida, né? E que era a sua herança. E esta daqui nós temos um filho, um pai com 2 filhos. Por incrível que pareça, esses 2 filhos estão perdidos. Um se perde fora da casa, um está perdido lá dentro, que a gente vai aprender. E o pai fica fazendo aquele malabarismo, né? Vai lá, curte a festa com o filho e volta na porta e fala: meu filho, vem fazer a festa comigo, vem participar com a gente aqui. E aquele dos dois filhos, né? O filho que tá ali, o pai fica naquela luta, né, entre os 2 filhos, festejando com o filho que chegou, fazendo festa. Nossa, graças a Deus que meu filho voltou. E tem um outro embirrado, irritado, zangado lá fora, que o pai tem que ficar, né, lá atrás do filho que tá zangado porque o outro voltou. Vamos então para o estudo mais a fundo. Vamos dividir aqui, falar um pouquinho de cada filho. Nesse primeiro tópico, Jesus então
descreve aí a triste situação desse filho mais novo. Como que ele se comporta? Vamos lá, tá na lição. Como que esse filho se comporta? Qual é a primeira parte aí dessa conversa que Jesus está tendo, dessa história que Jesus está contando? A primeira parte é a parte da rebeldia. O filho está em casa, e é o mais novo, né? Vamos até aproveitar aí que o nosso adolescente é novo, né? O jovem, então, pede a sua herança para o pai. Isso é resposta, isso é resultado, isto é uma denúncia de uma rebeldia. Por quê? Porque ele quer o dinheirinho dele para ele curtir a vida, para ele ir embora numa terra distante, desconsiderando a existência do pai. É a sua independência. Agora, pai, me dá a minha herança, me entrega a minha parte, e porque eu quero ir embora. Como é que ele disse aqui? Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. Bom, gente, herança é o quê? O que é herança? É aquilo que um morto deixa, né? São os pertences, o patrimônio que um morto deixa. Ou seja, o filho está dizendo o quê? Pai, eu quero que o senhor morra. É praticamente isso, né? Eu quero a minha parte na herança, nos bens. O pai estava lá vivão da Silva, mas o filho estava querendo o quê? A herança, aquilo que o pai deixaria para ele. Bom, a fazenda, né, pelo que parece aqui, aparenta ser um fazendeiro. Se ele pede a sua herança antecipadamente, ele vai deixar de ter mais benefícios depois, porque se o pai ainda está vivo, né? Então vai que o pai ainda adquire novas terras, o gado vai crescer, vai ter plantação ainda, aí o pai planta e vai aumentar a riqueza. Então ele está deixando de ganhar, perdendo a oportunidade de ganhar mais. E já está em desvantagem se ele pedir agora. Mas o que é pior é como que se ele ele está desconsiderando o pai, porque ele está pedindo a herança. O pai ainda está vivo, tem tudo ainda nas suas mãos, sob o seu controle, ele ainda está administrando os seus bens, mas o filho se antecipa e pede a parte dele. É um desrespeito, porque é como se o filho estivesse desejando que o pai morresse. Mas ele pede a herança. O pai, você tá querendo, né? Então, bora lá. Dividiu a herança e deu para quem? Para os dois. Para os dois filhos. E repartiu os bens entre os dois filhos. Então, aqui diz, passado alguns dias, né? Logo em seguida, assim, logo, o filho foi embora. Tá bom, meu pai me deu tudo que eu tenho, agora eu tenho muito dinheiro, agora eu tenho muita riqueza. E a imaturidade, o despreparo, né, para administrar a sua própria vida, os seus bens, né, faz com que ele vá embora e gaste esses bens que ele recebeu de uma vez assim e rapidinho acabou, né? Dá a entender. Então é aquela coisa, né? Quando tem dinheiro, não tem costume com dinheiro assim vivo na mão, aí começa a gastar. Na sua imaturidade gastou tudo. Tudo. Então chega o momento que uma fome acomete, né? Chega naquela região, assola aquela população e ele então já está sem dinheiro. Agora, esta é a fase das consequências dessa rebeldia desse filho, que durante a escassez, né? Durante uma escassez que assola a população, ele fica como? Ele já estava
né? Sozinho. Provavelmente ele tinha lá algum amigo, né, que aproveitava o dinheiro que ele tinha enquanto ele tinha dinheiro. Então agora ele está sozinho, literalmente. Ele já estava, só tinha companhia, né? Só tinha companhia. Mas amizade mesmo tinha não. Só tinha interesse nos seus bens, no seu dinheiro. Então ele estava sozinho, pobre, que agora não tinha dinheiro, e um detalhe, com fome, porque está sem dinheiro sozinho, vai estar com fome, né? E então ele vai trabalhar numa fazenda, encontra trabalho numa fazenda e vai cuidar de animais, e era tratado pior que um animal, porque o porco tinha comida para comer, ele não tinha. Então a situação dele estava mais grave ainda, né? Estava pior do que a dos animais. E então, depois dessa situação, vem a outra fase na sua vida, que é uma fase nova, que é a fase do arrependimento. Ele fala, nossa, mas que besteira que eu fiz. Lá na casa do meu pai, tem tanta comida, e é assim mesmo, né? Na casa do pai, da mãe, tem tanta comida, tanta fartura. E agora eu tô aqui nessa situação, pobre, sem dinheiro, sem lugar para morar, capaz, né? Sem lugar para morar, provavelmente. Sem lugar para morar, sem amigos, sem comida, sem dinheiro. Agora eu vi que os amigos que eu tinha, na verdade, não eram amigos, eram só interesseiros, né? Mas eu acho que eu vou voltar para casa do meu pai. Porque se eu chegar lá e falar para ele, para eu pelo menos ser aceito como um trabalhador, eu sei que eu digno mesmo, eu não sou não. Mas para ele me aceitar pelo menos como um trabalhador, pelo menos eu vou poder comer. Porque a minha situação está muito grave, muito deplorável. Então, após perceber o seu equívoco, né? Então, totalmente desprezado, ele volta para casa arrependido. E o nosso texto, né? O texto que é a mensagem principal aqui, a mensagem diz assim: então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. Olha que ele ainda estava longe e o pai o viu e reconheceu, né? E reconheceu e correu atrás do filho. O pai sabe, né? Geralmente o pai sabe até onde o filho dá conta de ir. O pai que conhece o filho, muitas vezes ele fala, ele vai, mas ele volta. Ele vai até ali, daqui a pouco ele volta. Ele tá zangado agora, tá achando que vai dar conta, mas daqui mais um pouco ele volta. E o pai sabia que ele ia voltar, né? Pra dar conta, nada. Tem muitas histórias aí dessas histórias de reflexão, né? Que fala sobre o pai que deixa uma herança e uma carta, né? Para o filho, dizendo que sabia que o filho ia chegar naquele ponto, né? E então o pai alegremente recebe o seu filho. Então, de longe ele vê o seu filho, ele fica com dó, porque sabe que o filho fez uma besteira, saiu achando que estava abafando, mas fez besteira, voltou e ele iria precisar do pai mesmo. E então o pai o recebe com muita alegria. Ele é acolhido, é perdoado. O pai, ele já fala, pai, me perdoa, porque eu pequei contra o Senhor e pequei contra Deus. Mas me aceita pelo menos como um trabalhador. Então ele estava tão arrependido, ele estava assim tão acabado, né? Que falou assim, por favor, pelo menos
como um trabalhador, para eu pelo menos ter um lugar para eu morar, comida, lugar para dormir, pelo menos para isso. E o pai, com todo amor, ainda entrega para o filho o seu abraço, o seu carinho e ainda dá roupa. Um privilégio, assim, é um privilégio porque aqui diz assim, deixa eu ver aqui, o rapaz estava longe, o pai ficou, o pai ordenou, olha só, foi porque o pai deu a melhor roupa, não foi uma roupa qualquer, ele deu a melhor roupa para o filho e ainda colocou anel no seu dedo e ainda sandálias nos seus pés, ou seja, deixou o filho todo no esquema, de novo, né? Deixou o seu filho todo honrado, o recebeu como realmente filho, porque se ele fosse receber como um trabalhador, então tá bom, você tá contratado, pode ir lá ficar lá junto com os outros trabalhadores, né? Mas não, o pai o recebeu, colocou a melhor roupa nele, deu ainda anel, que é um sinal de honra, né? E ainda colocou sandálias nos seus pés. Então, recebeu com muita, né? Foi muito bem recebido em casa. E então o pai, olha só a recepção, ainda mandou trazer o bezerro gordo, que era aquele dá um ar de que era para a melhor época, para a melhor festa, para o melhor momento. Era assim aquele bezerro que estava assim separado para a festa de arretar. A festa assim, a melhor festa. E então ele diz para também trazer o bezerro gordo. Provavelmente estava até reservando esse bezerro para quando esse filho voltar. Não tem esse detalhe aqui. Mas ele estava celebrando a vida desse filho, que ele está dizendo aqui, porque o meu filho estava morto e reviveu. Vamos festejar o retorno desse filho. Como no nosso objetivo aqui, a gente vai explicar quem representa cada personagem. Esse filho representa aquelas pessoas que abandonaram o Senhor, deixaram o Senhor, mas que retornaram, que com sinceridade retornaram ao Pai, né? Apesar disso, aquelas pessoas que apesar de suas escolhas erradas, voltam arrependidos aos braços do Pai. Ele entende que o melhor caminho para ele é voltar para os braços do Pai. E o Pai, com a sua infinita graça, com a sua infinita misericórdia, com o seu amor imensurável, recebe aquele filho com um abraço apertado, com um beijo, com roupa nova, com anel, com sandália e com bezerro de gordo, para uma festa muito boa. Então, esse filho representa as pessoas que se afastaram dos caminhos do Senhor, que se afastaram de Deus. Dejane, seja bem-vinda. E que voltaram para Deus. E é assim que Deus os recebe, com alegria, com festa, com celebração. É assim que Deus recebe. Então Deus está sempre pronto a receber aquele que se arrepende. Esta é a nossa maravilhosa graça.
Esta é a graça de Deus para conosco agora. Naquele momento, Jesus ainda não tinha morrido, mas ele já tinha vindo para conversar sobre estas coisas, sobre esta graça que estava vindo através da morte de Jesus, que agora ele recebe todos quantos creem nele, e agora todo o erro, todo o pecado, agora tá em paz com ele, agora não precisa. Quando a gente chega a Deus, a gente pede perdão aos pecados, ele recebe a gente, porque sabe que aquela lição que ele teve lá fora mudou completamente a forma dele ver o pai, a casa, os bens. Agora ele tá totalmente transformado. Então o pai o recebe, porque fala: tá bom, você recebeu uma liçãozinha lá fora, e agora você vem para cá e agora você entende que o que você tem aqui é de primeira. Deus está sempre pronto para oferecer perdão, como a gente já sabe, e acolhimento para o filho que se arrepende e muda. Esse filho foi muito sincero, porque ele sabia que ele não merecia ser recebido como filho, mas o amor de Deus, que é grande, né, que é imensurável, o recebeu como filho, de novo como filho. Olha, você aprendeu a lição, agora fica aqui como filho e fica no seu lugar como filho. Eu te recebo como filho, porque agora você entende o que é ser filho. Então, o filho, vamos para o próximo tópico, que é o filho perdido que ficou dentro de casa. Aquele perdeu-se fora de casa, que foi se aventurar no mundo e depois voltou. Mas agora nós vamos falar do filho que estava perdido, mas infelizmente estava dentro de casa. Esse filho perdido era o filho mais velho. Esse filho mais velho, quando escuta o barulho da festa, quando escuta que tem aquela movimentação de alegria em casa, ele fica: mas o que está acontecendo? Essa festa aí, não estou nem sabendo. Essa festa aí, não estou nem sabendo. E então, foi seu irmão voltou e voltou com saúde, e o seu pai fez uma festança para ele, e agora estão lá dançando e festejando que seu irmão chegou. E aí ele fica furioso, bravo, nervoso, irritado. Gente, mas eu tô aqui do lado do meu pai, trabalhando feito um escravo. Tava lá na roça agora há pouco. Tava no campo trabalhando, e o meu pai nem importou comigo. Eu fiquei aqui com ele. Meu irmão o abandonou, e agora voltei arrependidinho, e tá sendo recebido, acolhido com festa? Não vou nem entrar, vou ficar aqui fora. Capaz tá doidinho pra entrar na festa, né? Parecendo aqueles chiliquentos. Parecendo, não, também não vou entrar não. E então, ele fica com raiva do seu pai, que recebe, né? Não perdoa o seu pai pela atitude misericordiosa do pai, e não perdoa o seu irmão, que voltou arrependido, e ele se sente injustiçado. Nossa, eu tô aqui com meu pai me deu um cabritinho velho sequer para eu festejar, e olha com quem que ele queria festejar? Com os amigos. Ele não queria fazer festa em casa, ele queria festejar com quem? Porque ele também desprezava seu pai. Porque se ele amasse tanto o seu pai, assim, ele iria falar: não, meu irmão foi embora, né? Eu podia fazer uma festa com meu pai aqui, assim, para incentivar, né? Para ajudar, para deixar ele mais alegrezinho. Não, a intenção era festejar com os amigos. E então o pai deixa a festa e vem conversar com o filho. Meu filho, olha só que o pai vai lá para fora. A Bíblia diz que o pai vai lá para fora.
Enquanto isso, o filho mais novo, o filho mais velho, estava no campo. Quando ele voltou, chegou perto de casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou um empregado e perguntou o que estava acontecendo e tal. Então ele ficou zangado, versículo 28. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos, meu pai, querem jogar na cara, né? Faz tantos anos, meu pai, que eu trabalho como um escravo aqui para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem. Mas mesmo assim o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para fazer uma festa com os meus amigos. Uma festinha sequer. E esse filho seu aí, porém esse seu filho desperdiçou tudo o que era de quem? Do Senhor. Tudo que era do Senhor. Gastou o dinheiro com prostitutas. E agora volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Esse bezerro capaz que era vigiado o tempo inteiro, né? Então, esse filho está totalmente irritado. Na cabeça dele, o pai não tinha que receber o filho. Na cabeça dele, ele assim se sentiu muito injustiçado. Olha só as coisas que ele não percebeu. O que o pai falou com ele? Falou: meu filho, tudo que eu tenho é seu, você não pegou porque você não quis. Tudo que eu tenho é seu. Você poderia ter aproveitado a essa riqueza que a gente tem aqui. Você não está usufruindo dela. Ele tinha tudo, mas se achava pobre. As coisas eram do pai, mas ele era do pai que podia ser compartilhada com ele, era do pai que era para ser compartilhada em família, para ser usufruída, mas ele não estava usufruindo. E o trabalho dele, ele tinha esse trabalho como uma escravidão. Uma família, por exemplo, que tem uma empresa, aí o filho trabalha na empresa, né? Não é a empresa que sustenta a família, né? Se aquela empresa é o que garante o sustento daquela família, então o filho trabalhar naquela empresa não deveria ser visto como uma escravidão. Por quê? Porque ele come daquilo ali também, ele usufrui, pelo menos deve usufruir do que aquela empresa lucra. Se ele é contratado, né, como funcionário mesmo, ele recebe o salário. Se ele não recebe o salário, provavelmente ele tem uma mesada. Ou quando ele precisa de alguma coisa, ele pede dinheiro ao pai e o pai dá. Né? Então, não era para ser visto como uma escravidão, mas como a sua fonte de sobrevivência. Mas ele achava que trabalhar era uma escravidão. O outro filho também achava que trabalhar era uma escravidão, tanto é que ele pediu as contas e foi embora, gastou o dinheiro todinho. Aí quando ele foi trabalhar, que ele viu que o negócio não era fácil, ele voltou para a casa do pai. Essa questão do emprego, né? Assim, o nosso adolescente ainda não está na fase de trabalhar. Tem aí o menor aprendiz. Alguém me corrija quando é que pode entrar no menor aprendiz? 14 anos? Não tenho muita certeza. Mas o filho pode sim fazer alguma coisa para ajudar em casa, né? Também não fazer alguma coisa porque isso dignifica a pessoa, né? Para a pessoa não ficar com a cabeça tão vaga, sem pensar, né? Com a cabeça tão vazia que pode pensar qualquer porcaria. Então ocupa a cabeça com alguma coisa que preste,
né? Pelo menos com um trabalho, se envolver com alguma coisa. Então, esse filho, ele achava o trabalho uma escravidão, assim como o outro irmão. Então, assim, diferença tá tendo pouca. Ele tá achando que o irmão dele é errado, mas ele tá em casa, mas tá tendo um entendimento, assim, pouco diferente do irmão dele. Então, ele tava achando que trabalhar era uma escravidão. O irmão dele aproveitou de maneira errada, equivocada, mas aproveitou, pegou o dinheiro e aproveitou. O pai dele deu o dinheiro para ele. Olha que o pai dividiu o dinheiro para os dois. Ele podia ter aproveitado a riqueza que ele recebeu também, porque o pai tinha entregado para os dois, não é? Então, quando o filho mais novo pediu, o pai dele, ó, separou, toma o seu, cada um fez o que quis com o seu dinheiro. Então, ele recebeu a herança, continuou trabalhando, se achando um escravo. Guardou o dinheiro dele, será? Será que ele fez com a riqueza, com a outra parte da herança? E ele ainda chegou a dizer para o pai dele que o filho tinha gastado o dinheiro que era do próprio pai. Agora o dinheiro já não era mais do próprio pai, era do filho, porque o pai já tinha passado a herança para o filho. Então, era uma forma muito desrespeitosa, desconsiderando o pai também. Porque o filho estava trabalhando como se sentindo escravo, não estava respeitando o pai com um diálogo desse jeito. E então ele não usufruiu o bem que tinha, nem o que o pai deu e nem o que ele já tinha na fazenda que ele poderia usufruir, que o pai disse: tudo que eu tenho é seu, pode usar. E ele tem, olha só, ele tá triste, sozinho, né? E ele age, ele é rico, tem riqueza, mas é mesquinho. Inclusive a gente falou, foi na aula passada, não foi? Sobre a mesquinharia, né? Ele tinha riquezas, mas ele se achava pobre. Porque tinha tudo e não usava o que tinha. Outra coisa, ele tinha a companhia do pai, mas ele se sentia sozinho. Ele tinha a companhia do pai, tanto é que ele fala assim do seu filho, sempre tá falando assim, o seu filho, é como se ele não se sentisse filho também. Que ele fala que, porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor. Ele poderia ter falado meu irmão, né? Mas é como se ele se sentisse fora da família. Esse seu filho aí. E olha só o que o pai está dizendo. Meu filho, você está sempre comigo. E tudo que é meu é seu. Mas aí ele continua falando que era preciso celebrar a volta do seu irmão. Então, ele tem a companhia do pai, tem as coisas do pai, mas ele se sente sempre desprezado. Se sente sempre como alguém fora da família. É um escravo, se sente um escravo. Um escravo não é da família, né? Se sente como que se fosse rejeitado, não usufrui dos bens. É o escravo que não usufrui dos bens da fazenda, né? Ele usufrui daquilo que lhe é permitido, que é autorizado. E era assim que o filho vivia, como ele se sentia, o filho mais velho, né? Ele se sentia um escravo. Para vocês que estão aqui me ouvindo, estão entendendo? Eu tô falando rápido. Agora que minha garganta tá melhor, tá ficando compreensível o raciocínio? E respondam aí. Tem o delayzinho, né? Então, esse filho mais velho, ele também estava perdido dentro de casa. Quer dizer, tá ótimo? Oh, que bom.
Então esse filho estava perdido. Então nós temos um pai, aqui o título da parábola é a parábola do filho pródigo, do filho perdido. Mas nós temos 2 filhos perdidos, um que se perde fora e um que se perde dentro. Infelizmente, esse filho está nessa situação. E quem que representa esse filho mais velho? Esse filho mais velho representa quem? Ele representa os escribas e os fariseus. Uma coisa que ele fala, eu nunca desrespeitei, desobedeci. Eu nunca desobedeci uma ordem sua, uma ordem do Senhor. Ou seja, tudo que ele fazia por obrigação. Era só por obrigação. Eu estou aqui trabalhando como escravo. Eu estou aqui trabalhando como escravo. Não desobedeço ordem. Não usufruo dos bens que tem em casa. E não desfruto da harmonia entre pai e filho. Então, é praticamente um escravo. Ele é um escravo, porque o escravo é que é isso tudo aí. Né? E ele representa os escribas e fariseus que se consideravam santos demais porque o que eles faziam era só cumprir ordens. Os fariseus só cumpriam a lei. Só. O que eles faziam era por pura obrigação. Cumprir a lei, não matarás. A Bíblia a lei está falando não matarás, então nós não vamos matar. Mas dá vontade de matar, eu quero matar. Tipo isso. Mas não porque é desagradável a Deus matar, né? Então o que eles faziam era cumprir a lei simplesmente, puramente, cruamente. Simplesmente porque era a lei. Então a lei está falando como não vamos fazer. Mas o coração não era de quem obedecia. O filho não desobedecia a ordem porque ele se sentia escravo. Então, se o patrão falou, eu tenho que obedecer porque aqui é o lugar onde eu trabalho, não tem onde eu morar. Se eu fugir, eu sou propriedade dele. Então eu tenho que obedecer. Então o filho que se sentia como escravo simplesmente obedecia a Deus por obedecer. Era só obedecer mesmo a ordem. Não amava o seu pai. Esse filho só obedecia, não amava o seu pai. Porque se ele amasse, né, ele atenderia o pai com alegria. Trabalharia na fazenda do pai, falou, nossa, meu pai assim, ele gosta tanto dessa fazenda, ele lutou tanto por essa fazenda, isso é tudo que a gente tem, isso é minha herança, porque quando ele morrer, isso vai sobrar para mim. Então, enquanto ele tá aqui, que sabe administrar, meu irmão foi embora, eu vou aproveitar e aprender mais a cuidar dessa fazenda, deixar essa fazenda melhor, mais próspera. Nem assim ele pensou, né? Mas se pensasse bem, falar, nossa, meu pai, essa fazenda é tudo pro meu pai, eu vou cuidar bem dela. Meu irmão abandonou meu pai, eu vou fazer de tudo aqui para essa fazenda prosperar. Nem assim. E então Jesus está dizendo que esse outro filho é aquele que fica pelo lado de fora, não está contente com aquele que veio para dentro, né, que se abraçou a Jesus. Inclusive, deixa eu ver aqui se é logo no começo. Logo no começo, a gente vê que Jesus está conversando, Jesus está à mesa com alguns pecadores e os fariseus falam, esse homem tem coragem, né? Tem coragem de assentar com esses pecadores, essas pessoas de má fama.
Então, quando Jesus sentava à mesa, né, comia uma refeição com aqueles pecadores, era a recepção que ele estava dando àqueles que entenderam que estavam errados e que precisavam de Jesus e estavam lá com Jesus em comunhão. Então, era a comunhão que Jesus tinha com os pecadores. Esse era o momento de comunhão. Esses pecadores representam o filho mais novo, né? Que era o filho que tinha vivido dissolutamente e agora voltaram para o Pai. Agora, os fariseus, ao invés de ficar alegres com o filho que tinha voltado, que no caso são aqueles pecadores com quem Jesus está comendo, tá numa mesa, eles estão lá fora falando mal de Jesus. Não, Jesus, esse aí que diz que é o bom, tá comendo com aqueles pecadores lá. Ao invés deles ficarem contentes com eles poderem estar à mesa com Jesus, que estava ensinando coisas boas, porque Jesus não mandava não obedecer à lei. Ele queria que obedecesse à lei, mas com alegria, né? Com satisfação, entendendo que era por amor que estava fazendo aquilo, não era simplesmente por fazer. Então, os fariseus e os escribas ficavam com raiva que as pessoas se arrependiam e se chegavam a Jesus. Então, esse é o comportamento, esse comportamento do filho que ficou lá fora, achando ruim que o filho mais novo tinha voltado e que o pai estava celebrando o retorno dele, estão aqui na figura dos fariseus, né, dos escribas e fariseus, porque eles se consideravam tão santos que não podia nem passar perto de quem era pecador, porque aquele pecado ia pegar nele, né? Ele andava tão sujo. Pois é, né, Dejane? Infelizmente, tem fariseus aí que se acham tão santos que não precisam se arrepender de nada, que a vida dele é tão pura, tão santa, tão magnífica que ele está, já tinha que, ter subido, porque é santo demais. Estava morrendo de raiva de Jesus, que estava recebendo os pecadores. Então, os fariseus desprezavam as outras pessoas, desprezavam os irmãos, né, que estavam arrependidos. Isso mostra, dentro da lição está dizendo assim, ele mostra que não devemos ficar tristes e ressentidos com a generosidade do Pai, muito menos com os pródigos que creram e voltaram. Pelo contrário, nosso dever é nos alegrar e festejar a volta daqueles que estavam perdidos e foram achados, estavam mortos e voltaram a viver. Sabe aquela pessoa que teve uma vida totalmente depravada, horrorosa, feia, quando ela vem para Jesus, quando ela se arrepende, começa a mudar, tá buscando a Deus, aí não tem aqueles que falam, agora quer ser o santo, agora quer fazer de conta que é puro, né? Esses são os fariseus. Por quê? Sim, ele teve uma vida errada, mas assumiu o seu erro e chegou para Deus. E você, o fariseu, que se acha tão certo, se você fosse tão certo, você não estaria nem julgando aquele que estava errado. Porque você está na cabeça dele para saber agora quais os pensamentos que ele tem de arrependimento, que agora não deseja mais fazer aquilo e entende que aquilo que ele fazia era pecado contra Deus? Bom, se você não está na cabeça dele, você está julgando, fazendo esse julgamento de que ele se julga santinho, mas não é, então agora sim você está errando. Agora você já começou a errar, porque você já está julgando aquele que mudou de ideia agora, que é o arrependimento, né? O arrependimento é
a mudança de mente. Aqueles que se chegaram a Jesus, agora tudo que ele fazia de errado, ele tem vergonha do que ele fazia de errado. Linda Evânia, Linda Leve, seja bem-vinda. Então, aquilo que ele fazia de errado, agora ele sente a vergonha e quer fazer tudo diferente agora. Então, por isso, nós vamos passar para esse ponto agora. O terceiro tópico é o pai amoroso. Gente, acho que já tá dando 3 horas. Eu acho que eu tenho que encerrar. Parece que é só 1 hora. Vamos lá, senão não dá tempo. Qualquer coisa eu volto com a dinâmica, tá bom? Se cair aqui. O pai amoroso. Gente, depois que a minha garganta ficou boa, eu tô conversando demais. Esta história aponta o amor de um pai que sempre perdoa e acolhe na comunhão da família os que se arrependem. Este amor lembra-nos da natureza radical da graça salvadora de Deus, pois, sem merecermos, ele nos oferece vida abundante e reconciliação eterna com o Pai. É isso que Jesus veio fazer, né? Nos reconciliar com Deus. Então, o Pai, Jesus ali, no caso, representando, né, os três. Então, ali, representando o amor de Deus, ele vai em busca também dos fariseus, aqueles encrenqueirinhos na porta, né? Aqueles que estão lá de nhenhenhen na porta, também não entro, não participo, eu não quero porque fulano não merecia e tal. Mas o pai fala, meu filho, você tem que se alegrar porque o seu irmão voltou com vida. Cadê seu sentimento, sua harmonia? Cadê o seu sentimento de irmandade, seu amor, seu carinho pela família? Acabou? Só porque ele errou, não tem direito de ser perdoado? Então, essa história aponta para o amor tão gracioso, bondoso, generoso do Pai Celestial. Então, o Pai falou lá, vai Jesus, desce lá e resolve essa questão. E ele desceu e nos reconciliou para uma vida abundante com o Pai. Amém? Concluindo, não há como nós ficarmos indiferentes ao tamanho amor de Deus, né? Revelado por nós. Porque é algo tão grande que foi assim, nossa, fulano errava tanto, e agora é perdoado. Esse amor é muito grande. E é amor de verdade, não é aquele amor fundido, eu te perdoo, tá? Não, é aquele amor de verdade. Outro ponto, o Pai Celestial continua amando e chamando os pecadores ao arrependimento. Arrependimento é um meio que possibilita, é o único meio que possibilita a gente desfrutar dos benefícios da paternidade divina. Ou seja, aquele filho que arrependeu, que mudou de ideia, estava lá, mudou de ideia, voltou para casa, é só voltando para casa que pode usufruir dos benefícios de uma vida plena com o Pai Celestial. Só assim. Compartilha, que eu estou lendo aqui o slide. Compartilhe essa boa notícia com seus amigos e creia que o Espírito Santo irá convencê-los que o Pai os ama. Deixa eu ver aqui as horas, eu tô confusa, tô com medo dessa live cair, sabia? Porque eu tô conversando muito. Então vamos lá. Compreendida a nossa lição? Algo mais a dizer? Qualquer coisa, falem aí. Para a nossa dinâmica, eu trouxe o seguinte. Aproveitando esse momento para a gente falar, nós estamos aí com uma situação, uma parábola que trata de questões de família, um pai conciliador, né? Aquele pai conciliador que fica lá, vai lá dentro, fala, ô meu filho, eu estou muito feliz que você chegou,
e vai lá fora, fala, meu filho, vem pra festa pra gente aproveitar, celebrar que seu irmão voltou. E então esse pai fica fazendo esse malabarismo, mas é por quê? Porque ele ama os dois. O seu amor é para com o mais novo que voltou e para com o que está zangado aqui, ele tentando chamar. A parábola não encerra dizendo se esse zangadinho entrou para a festa, não entrou, ficou lá fora lamuriando, não conta. A gente não sabe qual é o final dessa parábola. Mas cabe a nós sermos o filho que está usufruindo da festa. E se aquele que se arrepende, que vem para os braços do Pai e é sincero com o Pai e aceita o amor do Pai. Pensando nesse malabarismo do Pai e pensando nos assuntos de família, eu inclusive trouxe a música Minha Família, do Regis Danese, com a intenção de promover um estreitamento de laço familiar. Eu sugeri essa dinâmica aqui para você levar para a sua sala de aula. Antes, né, no caso no início da semana, a irmã Áquila está aqui, ela até me pediu, acho que foi ela mesma que me pediu no privado, porque ela está sem poder entrar no grupo. Então, vamos encerrar com chave de ouro e uma presença ilustre na nossa sala de aula. Quem? A presença do pai do nosso aluno. O pai, de preferência, né? Se não tiver, vai ter a mãe. Também a gente conta, né? Se for por uma razão, né? Se não tem o pai, mas é a questão do amor envolvido que envolve a família. A intenção é essa, é o amor que envolve a família. Então, a gente solicitou, eu solicitei que o pai, que você, professor, é um bilhetinho, tá escrito aqui até intimação. É uma intimação sua para o pai, sua, professor, para o pai. Então, você entrega esse papelzinho para ele, tá lá no grupo. Entrega esse papelzinho para ele, aos pais, de preferência o pai. Tá? Só se não tiver o pai. Por quê? Porque é para estreitar esse laço. A gente só vai entender o amor de Deus quando a gente tiver a referência de amor de pai. Porque eu entendo o que é amor de pai quando eu tenho amor de pai. Ah, eu sei, amor de pai é assim. Eu entendo o sabor de chocolate porque eu experimentei o chocolate. Você conhece chocolate? Esse aqui é o sabor de chocolate. Então, a intenção é ele experimentar o amor do Pai para compreender o amor desse Pai celestial. Porque se esse amor de Pai terreno já é bom, imagina o amor de Pai celestial. Esse aqui, a sugestão é que este Pai prepare uma homenagem para o seu filho. Então, você vai fazer, viu, irmã? Vai fazer um malabarismo com o tempo para deixar um momentinho para os pais, até acho que uns 3 minutinhos, para o pai homenagear o filho. Seja com uma leitura, seja com uma música pequena, seja com um presentinho, seja uma declaração, seja com uma faixa declarando um amor. Não sei, o pai conhece o filho, sabe o que o filho vai achar bom. Então, faça algo para homenagear o seu filho, declarar o seu amor por ele, para ele entender que se você tiver outro irmão, o seu pai te ama, né? O pai ama os dois, mas ele faz coisas diferentes porque cada filho é diferente. Então, não tem como amar os dois, demonstrar o amor para os dois da mesma forma, porque cada um é diferente. Então, o pai vai ter que fazer alguma coisa diferente. Ah, tá joia, você mandou pelo WhatsApp, né? Melhor, né? Anda mais rápido e fica bom também. Então, esta é a sugestão para a dinâmica, tá bom? Qualquer dúvida, manda no privado para mim, tá bom? Que eu te respondo. Olha, e a outra dinâmica, não vá rir, tá? Mas eu me esforcei para trazer uma coisa para o seu adolescente guardar na Bíblia, aquela historinha toda de que, caso ele precise, ele tem um rápido estudo
para ele se embasar numa oportunidade que ele receber na igreja, e aquilo que a gente aprende e passa para frente, a gente fixa melhor. Então, é uma ótima estratégia aí para o seu adolescente já começar a desenvolver a fala em público se ele tiver dificuldade. Ou então, dê uma oportunidade aí, caso ocorra, ele tem uma coisa para ele recorrer, uma história, uma coisa para ele comentar lá. Recebeu a oportunidade, não sei o que falar, lá na Bíblia tem uma sugestão. E ele vai, olha só, eu tenho aqui o pai, o bonequinho, eu mandei lá no grupo, tá? Tem o pai, esse pai tem 2 filhos e um é o filho mais novo e o outro é o filho mais velho. Esse filho mais velho é o é o zangadinho, tá bom? E aqui atrás a gente coloca todos os aprendizados que a gente teve na nossa aula. Então, esse filho mais novo despreza o pai, sofre, eu coloquei os pontos aqui, ó, sofre, arrepende e volta. Mas ele é acolhido, e é acolhido com festa. E quem que ele representa? Ele representa os cobradores de impostos, né? E as pessoas de má fama. Aqui eu tenho o filho mais velho, que é o irritadinho, que não perdoa o pai, não perdoa o irmão, é o convidado para a festa. Ele se sente injustiçado, é filho, mas se sente escravo, é rico, mas se acha miserável, é acompanhado, tem a companhia do pai, mas se sente solitário, obedece por obedecer, e ele representa os escribas e fariseus. Eis, então, a razão de estar os 3 coladinhos, ó. O pai ama todos, o pai é bonzinho. O pai ama a todos, vai ao encontro de todos os filhos, perdoa e acolhe aqueles que se arrependem. Ele ama a todos de igual modo. Este representa o Pai Celestial. Ok? Tá lá, viu, irmã Aquila, no grupo. Ah, você não tem, né? Eu mandei na folha assim, ó, coladinho. E aí eles vão fazer, leva lápis, né, pra eles colorirem. O meu não colori, não. Deixei assim, porque nessa parte aí, é complicado. E aí depois, ele vai juntar todo mundo. O pai ama todos, acolhe todos, todo mundo unido, todo mundo junto. O pai vai sempre atrás de todos e o pai quer estar pegado na mão de todo mundo. Esse aqui é o pai de gravatinha, ó. Eu vou postar um vídeo daqui a pouquinho aqui da dinâmica, tá bom? Que Deus abençoe você, abençoe a sua aula. Muito obrigada pela presença. Você que está me assistindo aí depois, que Deus abençoe você. Deixa para mim aí, por favor, não deixa de deixar o seu nome, o lugar de onde você é, para a gente interagir um pouco mais, para eu ficar sabendo se eu estou contribuindo, estou colaborando com você, você está achando legal aí? Diz para mim, por favor. Vai ser uma bênção, tá bom? Que Deus abençoe. Excelente aula. Fiquem na paz do Senhor Jesus. E até domingo que vem. Qualquer coisa é só me chamar no privado, prof.jaque2022, que eu respondo, tá bom? Posso demorar um pouquinho, mas vai dar certo, tá bom? Fique com Deus. Tchau, tchau. E até a semana que vem no nosso Monteiro, Paraíba. Menina, mas que bênção. Olha só como que é Paraíba, né? Como que a internet nos une, né? Podendo um ajudar o outro tão longe assim. Tá bom? Fique com Deus então e até a próxima semana. 7 horas tem devocional, caso você queira estar comigo novamente. Quarta-feira ou quinta-feira a gente tem a nossa aula aqui, tá bom? Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.